O seguinte vídeo é sobre a iniciação científica. Quão generalistas são as interações entre plantas e visitantes florais em altas montanhas, o exemplo dos picos altos da Serra do Espinhaço. Olá, meu nome é Beatriz Pires Mendes e eu sou bolsista do projeto pelo PIP, sobre orientação da professora Yasmin Antonini e com orientação da Cristiane Martins. Na imagem ao lado, uma abelha do gênero Bombus é a planta com quem mais interagiu durante as amostragens do projeto, a Vernonantura vesfiniana. Bom, assim como nesse exemplo, as interações biológicas ocorrem por todo o ecossistema, até dentro dos nossos corpos, e é a partir delas que as espécies se estruturam em comunidades. O primeiro registro que temos da interação planta-inseto data de 300 milhões de anos e envolvia insetos à procura de alimento, como produzido por angiospermas, as plantas com flores. Passados esses milhões de anos para a atualidade, estudos recentes apontam que 87,5% das angiospermas são polinizadas por animais, em sua maioria insetos, e é sobre essa interação de polinização que se trata esse trabalho. Darwin aponta os insetos como grandes responsáveis pela diversidade de plantas terrestres, e dado o sucesso reprodutivo das populações envolvidas nessa interação mutualística, corrobora-se a ideia de que as características morfológicas e fisiológicas favorecendo essa interação tenham sido selecionadas. Porém, não se trata de uma ampla coevolução, ao passo que isso limita a diversidade de possíveis interações, podendo ser bem custoso, por exemplo, em ambientes de recursos limitados ou períodos de floração instáveis. Mas então, a partir da premissa de que os grupos envolvidos nessa interação convergiram para adaptações especializadas, pode-se prever quais seriam os grupos de polinizadores através de determinadas características florais, e nisso consiste a teoria de síndromes de polinização. Características florais que conectam e influenciam a interação são os atributos funcionais, e são eles, por exemplo, me acompanha pela flor apontada, a coloração, roxa, o formato da flor, em disco, a localização do recurso alimentício, no caso exposto, e a partir do conjunto deles, temos a mais provável síndrome de polinização, no caso, a melitofilia. Mas as características não são exclusivas, outros visitantes também podem atuar aqui, como borboletas, mesmo que sua síndrome esteja relacionada a flores tubulares. Por favor, ao decorrer da apresentação, se conectem com as imagens, tá bom? Porque nada aqui é por acaso. Bom, o objetivo do trabalho é entender a interação planta-visitante floral em 3 topos de montanhas de campo rupestre do sul da cadeia do Espinhaço, a partir de 4 hipóteses embasadas nas premissas de que, primeiro, as áreas de estudo possuem recursos limitados em consequência do clima extremo, dados ventos fortes, temperaturas extremamente oscilantes. Segundo, os topos de montanha são isolados entre si e variam na composição de solo, alterando a vegetação presente. E terceiro, as síndromes variam, dada a composição de plantas. E as hipóteses são: visitantes florais se comportam de forma generalista, a composição de síndromes varia entre as áreas, a riqueza de plantas em cada síndrome é diferente, independente das áreas, e a riqueza de visitantes em cada síndrome é diferente, independente das áreas também. Bom, como metodologia da área de estudo, foi realizado um ano de campo em 3 topos de montanhas de campos rupestres isolados ao sul da cadeia do Espinhaço. Por favor, localizem-se pelo mapa da direita com relação às letras referentes ao mapa da esquerda, que possui nosso desenho amostral. Letra A, Parque Serra de Ouro Branco. Letra B, Serra da Brígida. E letra C, Parque Estadual do Itacolomi. A Serra da Brígida é o único local que possui solo de canga. Bom, em cada uma das 3 áreas, delimitamos 3 transectos de 1 km cada contendo 10 pontos, sendo os pontos parcelas circulares de raio de 5 metros cada, separado por 100 metros entre si, onde foram feitas observações focais e coletas ativas de insetos visitantes florais em contato com as partes reprodutivas das flores. Então, os insetos coletados foram fixados entomologicamente, etiquetados com suas informações de coleta e armazenados em coleção entomológica. As identificações estão sendo aferidas pela equipe a nível de gênero, enquanto as plantas hospedeiras tiveram seus exemplares coletados, montados em essicatos e levados para identificação a nível de espécie pela equipe e colaboradores. Para termos então seus atributos funcionais de formato, coloração, tipo de recurso presente, grau de exposição dos recursos aferidos para serem associados às diferentes síndromes. Bom, vamos para a metodologia das diferentes hipóteses. Para a primeira, será feita uma rede de interação para analisar a riqueza vegetal que cada gênero de insetos interagiu. A partir disso, serão classificados como generalistas ou especialistas. Segundo, para ela, será feita uma modelagem de distribuição baseadas nas composições de cada síndrome pelo DIVA-GIS. Para a terceira, estabelecidas as síndromes, será feita uma análise de similaridade entre elas pelo PEST. E para a quarta, também será feita uma análise de similaridade entre os visitantes florais de cada síndrome pelo PEST. Bom, sobre nossos resultados e conclusões. O trabalho está em andamento. Até agora, todas as coletas de campo foram realizadas, concluídas, e os espécimes estão sendo identificados e tendo seus atributos funcionais descritos, para então serem interpretados em relação às suas funções ecossistêmicas, né? Porém, o resultado preliminar até agora é que a maioria dos visitantes florais se comportaram de forma generalista, visitando diversas plantas sem repetir a mesma visita à mesma planta muitas vezes. Isso se dá possivelmente pelo ambiente não se mostrar diverso o suficiente para que possam se restringir em estratégias especialistas.
e para as demais hipóteses, as análises de síndromes estão em andamento. Bom, por outro lado, aqui vai mais uma interpretação de resultado. A malpighiácea Bisonima variabilis se enquadra na síndrome de melitofilia, porém é um flor de recursos em fácil acesso, e durante a amostragem dípteras também a visitaram, apesar da maioria terem sido sim abelhas. Dois gêneros específicos, Centris e Epícaris, agrupados na tribo Centridine, visitaram especificamente essa espécie, e essa relação foi considerada específica, pois essa planta hospedeira foi a única na amostragem a apresentar óleos florais, e a tribo Centridine possui adaptações na perna posterior dos exaióspatos, como pode-se ver na imagem da abelha, para captar óleos. Assim, a planta se mostra generalista, mas como visitante floral especialista. Sobre as contribuições para a sociedade e impactos na área de conhecimento, as áreas de estudo estão situadas em duas unidades de conservação e uma área de proteção ambiental, cujos entornos sofrem com intensas alterações de solo e urbanização não planejada, além do pastoreio interno, disseminação de plantas invasoras, coleta predatória de plantas nativas, e esse trabalho constrói uma base informacional que fundamenta a importância de estratégias conservacionistas no ecossistema de campos rupestres. Já para a área de conhecimento, o trabalho enriquece o conhecimento ecológico de comunidades relacionadas à interação de polinização em campos rupestres, ainda não bem estabelecido. Então, eu agradeço à Universidade Federal de Ouro Preto, FAPEMIG, CNPq e CAPES e toda a equipe Topos de Montanha a realizar um trabalho que tanto acrescenta à minha formação científica pelo desenvolvimento de habilidades em laboratório, campo, graduação em geral. Então, obrigada, Bruna, Ellen, Cristiane Martins, Fernanda Costa, Marina Beirão, Murilo Vieira, Pedro Alcântara, Rosana Rocha, e em especial a minha orientadora, Yasmin Antonini, por me ensinar a aguçar o olhar e abrir a mente para a beleza da interpretação da diversidade da natureza. Obrigada. O seguinte vídeo é sobre